A menopausa não é o fim, mas pode se tornar um pesadelo se você não sabe como lidar com ela. Várias mulheres cometem erros todos os dias, que destroem a saúde, o corpo e a mente, achando que estão fazendo tudo certo. Nesse vídeo eu vou revelar 11 erros que todas as mulheres cometem na menopausa e como evitar que isso acabe com a sua vida. A menopausa não é uma doença como muita gente pensa, mas ela gera algumas mudanças na mulher, tanto emocional, hormonal, quanto física. E toda transformação precisa de uma preparação, uma atenção maior e um novo autocuidado. Muitas mulheres se sentem doentes, envelhecendo, obrigadas a passar por esse desconforto em silêncio. E muita coisa que era rotina, que ela fazia sempre, passa a ser desconfortável e ruim. Mas isso só acontece porque ninguém ensinou ela a se preparar. E é hoje que eu vou te ensinar como fazer isso. O primeiro erro é continuar com a mesma dieta que tinha antigamente. É comer da mesma forma achando que o corpo não mudou. Porém, durante a menopausa, o seu metabolismo muda, a queima de gordura diminui, cai a massa muscular, que é a quantidade de músculos que você tem no seu corpo, e tudo isso vai gerar ganho de peso, aumento da gordura na barriga, no seu abdômen, digestão lenta e até mesmo inflamação. Infelizmente, isso está relacionado com a diminuição de um hormônio chamado estrogênio. Ele tem várias funções no seu corpo e uma delas é regular a queima de gordura e para onde a gordura do nosso corpo vai. Mais ou menos entre 45 e 55 anos de idade, que é o período que a mulher passa por essas mudanças da menopausa, ela percebe que a gordura fica mais acumulada na barriga e ela tem maior dificuldade de perder gordura, de perder peso. Tudo isso está acontecendo por causa da diminuição desse estrogênio. Infelizmente, quando ele diminui, a distribuição de gordura do nosso corpo fica toda bagunçada e aí vai mais para a nossa barriga. E infelizmente também afeta o nosso metabolismo, fazendo com que, mesmo que a gente aumente a quantidade de exercícios, tenha maior dificuldade de perder o peso. Muita mulher fica até confusa, porque ela não aumentou a quantidade de comida que comia, ou até passou a comer menos, só que parece que está engordando muito mais. Pensa que o problema é qualquer outra coisa, é no preparo dos alimentos, o que ela está comendo, mas na verdade é porque está passando por uma fase de mudanças e precisa fazer alguns ajustes. O segundo erro é parar de se movimentar por causa do cansaço. O cansaço na menopausa ele é diferente. Ele é profundo, é constante, ou seja, a mulher tem todos os dias e pode vir acompanhado de algumas dores, tanto nas articulações, nas juntas da mulher e também dor nos músculos. E aí muitas pensam assim, é melhor ficar quietinha, não forçar o corpo. E é aí que está o erro. O sedentarismo, que é a falta de atividade física, ele vai piorar tudo. Vai ser mais rápido a perda de músculos, vai acumular gordura, vai piorar o seu humor e também não vai ajudar no seu sono. Porque muita mulher também tem dificuldade para dormir nessa fase da vida. É claro que seu corpo ele precisa de descanso, mas achar que o descanso total, ficar sem fazer nada, resolve tudo, é o problema. Você deve adaptar a atividade física àquilo que você consegue fazer e não vai te cansar excessivamente. Você pode fazer caminhadinha aí na sua quadra ou na academia, pode fazer um yoga, uma hidroginástica, pode fazer musculação também, tá? Desde que não seja aqueles exercícios muito pesados. E também pode apostar nos alongamentos. Infelizmente, eu vejo isso acontecendo demais. Tem mulher se entregando para o cansaço, achando que ela ficar em casa, deitada, repousando, assistindo novela, é que vai resolver esse problema. Mas não, você deve praticar atividade física, nem que seja leve, depende também do quanto você consegue praticar. Pode ser 3 vezes na semana, algo mais levezinho. E esse cansaço não vai ser a única coisa que o exercício físico ajuda, tá? Ele previne contra doenças como a pressão alta, a diabetes, a perda de massa muscular, que é a sarcopenia, e também alguns problemas nos seus ossos. O terceiro erro é normalizar a insônia.
insônia. Falar que a mulher dormir mal é coisa da idade, que não tem para onde fugir, que todo mundo vai passar por isso nessa fase da vida. Mas o seu sono é essencial para regular os seus hormônios, o seu humor, proteger o seu coração, a sua memória e até mesmo regular o seu peso. Essa fase é cheia de sintomas. O que as mulheres mais reclamam é o fogacho, aquele calorão que vem à noite, junto com uma sudorese noturna, uma transpiração excessiva. Isso aí acontece principalmente na hora que a mulher vai dormir e atrapalha demais o sono dela. A insônia tem vários motivos. Pode ser por alguma preocupação com o filho, com o trabalho, com o relacionamento, com alguma dívida. Pode ser também por causa dos calorões e da sudorese, do suor excessivo durante a noite, mas também pode ser por alguns erros que você comete no seu dia a dia antes de dormir. Hoje em dia ficou muito comum ter televisão no quarto, mexer no celular em cima da cama, tomar café, bebidas estimulantes para ficar acordado durante o dia, só que isso atrapalha demais o seu sono. O que você deve fazer é, com certeza, trabalhar a higiene do sono. Parar de mexer nas telas pelo menos 1 hora antes de dormir, não beber bebidas estimulantes como café, chá verde, também tem os energéticos pelo menos 2 horas antes de dormir e deve trabalhar também a questão da iluminação. Quanto mais escuro o seu quarto, seu ambiente de dormir estiver, mais o seu cérebro vai entender que é a hora de dormir, a hora de descansar. O quarto erro é não aceitar ajuda emocional ou psicológica. Tem muita mulher que nessa fase começa a ter tristeza profunda, ansiedade, irritabilidade, falta de motivação e não sabe que tudo isso está relacionado também com as mudanças hormonais. Nós fomos criadas com aquele tabu emocional de que devemos ser fortes, aguentar caladas e sozinha, porque se a gente falar é um sinônimo de fraqueza e acaba escondendo tudo, guardando para si. Só que tudo isso vai se tornando uma bola de neve quando a gente vê tá carregando um fardo muito mais pesado. Aceitar ajuda ou buscar ela não é sinônimo de fraqueza, é um autocuidado. Eu vejo que muitas mulheres viram o sustento emocional da casa a partir de um tempo. Às vezes estão passando por vários problemas e ela não compartilha com as outras pessoas as emoções que ela está sentindo e acaba guardando para si. Só que ninguém consegue sustentar tudo isso sozinho. É por isso que nós temos as redes de apoio e devemos buscar. Tem muita mulher que não fala para as outras pessoas com medo do julgamento, com medo de ficar atrapalhando a vida das pessoas e não buscam até mesmo ajuda psicológica, achando que esse tipo de profissional é somente para gente doida. Um fardo compartilhado fica ainda mais leve. Não estou falando para você dizer dos seus problemas para qualquer pessoa, não é bem assim. Mas busque alguém que seja confiável, que seja sábio, que não vai revelar o seu problema e nem te julgar por tudo isso que está acontecendo. Melhor ainda quando for um profissional. Um psicólogo vai te ajudar a entender tudo o que está passando, ressignificar e te ajudar, inclusive, a encontrar uma solução para o que está acontecendo. Eu vejo muita mulher que é bloqueada para esse tipo de tratamento porque escutou a vida inteira que quem vai em psicólogo é louca, mas acaba falando do problema para os colegas de trabalho, para a família, também para as pessoas da rua que nem conhecem ou acabaram de conhecer. Porém, esse tipo de profissional tem a ética necessária e o estudo para saber como ele vai lidar com você e como vai fazer para você lidar com os problemas da sua casa e da sua vida. O quinto sintoma é ignorar as mudanças hormonais e parar de ir no médico. Tem muita mulher que acredita que todos esses sintomas que ela passa na menopausa são normais, porque a tia, a amiga, a mãe, a avó, todo mundo passou e ela só precisa suportar isso.
Aí para de ir no médico fazer as consultas, fazer os exames e até mesmo sem saber que pode tratar tudo isso. Às vezes por medo e também por falta de informação. Antigamente era um terror para a mulher passar por essa fase porque não tinham estudos suficientes para dizer que tinham tratamentos seguros. Mas a medicina avançou bastante e agora tem tratamento individual para cada mulher, tanto aquela que pode usar hormônio quanto aquelas que também não podem. Se você ignora os sintomas, as mudanças hormonais pode trazer prejuízo para a sua pele, para a memória, para o humor, para a saúde do seu coração, dos seus ossos e dos seus músculos. Você ir atrás de ajuda não quer dizer que está doente. Você precisa cuidar de si com responsabilidade. E é buscando a ajuda de um médico que você vai fazer isso. O erro de número 6 é esconder a menopausa por vergonha. Algumas mulheres não falam nada do que estão sentindo porque não querem ser vistas como velhas ou frágeis, porque fulana aguentou e ela também tem que aguentar. Tudo isso acontece porque a menopausa sempre foi tratada como um tabu. A mulher que chega nessa fase, tá muito velha, não serve mais para nada, e aí ela começa a esconder, tornando tudo isso em silêncio e solidão. Porém, falar sobre os sintomas vai te libertar, vai criar uma rede de apoio, você vai ver que várias mulheres sentem o mesmo sintoma, algumas têm até dicas para passar, sem contar que se você falar sobre isso, vai até preparar outras mulheres. As pessoas precisam entender que a menopausa é uma fase que toda mulher que envelhece passa. Ela sai de uma fase que ela pode ter neném para outra que ela não vai mais ter. É isso que muda a menopausa de outra fase da sua vida. Se uma pessoa não quer envelhecer, ela simplesmente quer perder a vida, porque para ela viver muito tempo precisa passar os anos. Tudo são fases. Você precisa se adaptar a cada fase e compartilhando as experiências vai fazer tudo ficar muito mais leve. O erro de número 7 é não dar atenção à saúde dos ossos. Infelizmente, quando a gente perde estrogênio, aumenta muito o risco de osteoporose e muitas mulheres ignoram porque não sentem nenhum tipo de dor. A perda do osso, ela é silenciosa. Infelizmente, esse erro está muito ligado com a falta de informação. Quase nenhuma mulher sabe que ela perde massa óssea durante essa fase e que precisa fazer alguns hábitos no dia a dia para impedir que isso aconteça. Que é, por exemplo, aumentar a vitamina D, pegando o solzinho todos os dias ou até mesmo com o suplemento, também aumentando o consumo de cálcio, seja com os alimentos ricos em cálcio, os derivados do leite e o leite mesmo, ou até mesmo com suplementos e praticar exercícios de impacto leve, que é musculação, por exemplo. Tem um exame que todas as mulheres precisam fazer quando entram na menopausa, que é a densitometria óssea. Nele, o médico consegue ver se você está com alguma perca de massa óssea, se precisa de algum tratamento. Inclusive, esse exame, minha mãe perguntou esses dias se o meu pai precisava fazer. No caso das mulheres, as mulheres precisam fazer sim ou sim, se elas estão com sintomas de alguma dor óssea ou não. No caso dos homens, eles só fazem esse exame caso tenham algum sintoma. Essa diferenciação acontece porque a mulher tem aquela mudança hormonal, da queda do estrogênio, e isso aí vai facilitar a mulher ter algum problema no osso, como a osteoporose, a osteopenia. O homem não tem essa mudança hormonal como a gente, é por isso que eles só fazem esse exame quando tem algum sintoma específico. Esse sintoma nos ossos e vários outros são muito comuns na menopausa, mas pouca mulher sabe, e é por isso que eu fiz o Guia da Menopausa. Lá eu te falo todos os sintomas que você pode ter durante esse período, como prevenir, como tratar eles em casa e também todas as opções que você tem de tratamento hoje em dia na medicina. O link está no primeiro comentário fixado. Clique e acesse que essa fase vai ser muito mais confortável para você. O 8º erro é aumentar o consumo de álcool e cigarro. Muitas mulheres utilizam isso como válvula de escape para a ansiedade, para o estresse, que é muito comum durante a menopausa. Mas o que parece um alívio bem rápido vem com a conta e uma conta muito alta. O álcool e o cigarro são comprovadamente
prejudiciais para o seu corpo. Ele pode causar várias doenças, como problemas no seu coração, causar infarto, também vem problemas no cérebro, como o AVC, que é o famoso derrame, piora os sintomas que você tem na menopausa e pode até causar um câncer em você. Por isso é bom que você comece a ter alguns hobbies, algumas coisas que fazem você desestressar no seu dia a dia. Pode ser uma costura, um bordado, uma dança, uma atividade física que você goste. Não tem problema nenhum, desde que você não utilize essas válvulas de escape como algo que vai te prejudicar depois. Para você acabar com esse vício não é fácil, mas não é impossível. Primeira coisa é parar de ter bebida e cigarro dentro de casa e também pedir para que as pessoas que estejam dentro de casa não trazerem, porque quanto menos você vê, menos vontade você vai sentir. E também conte com o apoio dos profissionais de saúde. Hoje em dia tem psicólogo, tem grupo de apoio, tem médico que pode te ajudar a largar esse vício aí de uma maneira muito mais fácil. O erro de número 9 é a comparação com a juventude. Muitas ficam presas com o corpo, com o ritmo que tinham quando estava lá com 20 anos de idade, 30 anos de idade, e aí começa a se frustrar, porque não come como antigamente, não se exercita como antigamente, nem mesmo tem relações como antes. O erro está em não entender que seu corpo mudou. Ao invés de você se comparar, precisa ter uma linha de cuidado diferente. Ou seja, a comida deve ser diferente, os exercícios, claro, que vão acontecer em menor intensidade e as relações precisam ter uma adaptação também. Inclusive, várias mulheres não compreendem que elas têm um poder ainda maior nas mãos. Por quê? Já conhece como que é o corpo, como é o prazer, o que ela gosta, o que ela não gosta e pode usufruir ainda mais desse momento. O pior ainda é quando essa comparação vem com as meninas de hoje em dia. É uma mulher de 50, 60 anos de idade que começa a se enxergar em uma menina de 25, 30 anos. Não, são fases diferentes. Você já passou pela sua, ela está na dela, a sua agora é diferente, é individual. Você deve olhar para a fase que você está e saber quais são as suas necessidades atuais. O erro de número 10 está totalmente associado com essa comparação. As mulheres deixam de ter uma vida íntima porque têm vergonha ou porque acham que é normal parar de ter relações nessa idade da vida. Assim como a sua mentalidade, o seu corpo também muda e não é diferente com a sua região íntima. A sua periquita vai mudar, pode ficar flácida, com um aspecto diferente, pode diminuir a lubrificação, que também é por uma consequência da queda do estrogênio, pode cair a libido, você pode ter dor durante a relação sexual e isso aí pode causar um afastamento da mulher das relações, porque tudo se torna muito desconfortável para ela, mas poucas sabem que com um pouquinho de informação a mais ela consegue resolver esse problema. Hoje em dia tem várias formas de resolver esse problema. Se você não está satisfeita com a estética, pode fazer cirurgia íntima. Se está tendo muito ressecamento, pode fazer o uso de lubrificantes ou de hidratantes vaginais. Se você está sentindo dor, pode buscar ajuda para saber o que está causando essa dor. Se diminuiu a libido, pode usar terapia de reposição hormonal. Tudo isso não é só para um prazer momentâneo, é bom também para a saúde do seu corpo. Vai melhorar a sua disposição, a saúde do seu coração e também a vontade de viver, vai te dar mais vida ainda. Sem contar que isso aí também vai ajudar na sua autoestima e no seu relacionamento. Qual é a mulher que não gosta de se sentir desejada? E quando ela tá com aquela sensação de que ela é poderosa, que ela tá se sentindo bem, isso aí vai refletir até mesmo no desejo da outra pessoa. Então, se você abandonou a sua vida íntima, corre para voltar atrás e buscar ela. O erro de número 11 é parar de fazer os check-ups, os exames necessários para a mulher. Tem muitas que param de ir no ginecologista porque falam assim, não estou sentindo nada, já entrei na menopausa, não vai acontecer mais nada no meu corpo. Mas
ledo engano. Os exames, eles têm hora certa para pararem de ser feitos. Eu falo principalmente dos exames de Papa Nicolau, mamografia, do exame de densitometria óssea, que já foi falado antes, e também de exames para ver se o seu coração está funcionando bem. Se você para de ir no ginecologista, se para de buscar esses exames, você pode ter esses problemas mais adiante. Melhor do que tratar uma doença é você prevenir que ela aconteça ou até mesmo descobrir bem cedinho para ter um tratamento antes que seja tarde demais. Por isso, você não deve abandonar de forma alguma um ginecologista, desde que ele te fale assim: olha, já acabou esses exames, está tudo certo com a senhora, se sentir alguma coisa, pode voltar aqui que a gente pode repetir. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar.